Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, dia 5 de maio de 2020, é a nossa primeira aula do segundo bimestre. Então, hoje é a aula 1 do segundo bimestre. Eu quero te desafiar a fazer uma abertura aí no seu caderno, para ficar bem organizado, para você acabar não confundindo as matérias do primeiro bimestre com o segundo. Então, separa uma folha aí do segundo bimestre, faça uma abertura bem legal. Você pode fazer inspirada em algum artista ou em algum movimento que você já aprendeu na minha aula. Use a criatividade, combinado? E hoje a nossa aula tem outro recado bem importante, que hoje a nossa aula está dividida em 2 vídeos. O primeiro vídeo é esse que você está assistindo, que nós vamos estudar os conteúdos do livro. E o segundo vídeo, que o link está lá no portal, é o vídeo especial sobre o Dia das Mães. Eu fiz um vídeo, nele eu botei algumas 4 imagens de artistas diferentes que falam sobre a figura materna. Lá eu também estou ensinando passo a passo, modelo de 2 cartões para vocês fazerem para o Dia das Mães. E no final do vídeo tem uma surpresa bem bacana que eu acho que vocês irão gostar. Tem uma participação especial. Ok? Então, não esqueça, quando acabar esse vídeo, de acessar o outro link que está aí no portal. Ok? Agora, pega o seu livro e seu caderno, que eu vou ensinar daqui, e vocês irão aprender daí, combinado? Hoje, vamos aprender os conteúdos. Pintura corporal, técnicas e materiais que são utilizados na pintura corporal. Vamos falar também sobre tatuagem. Esses conteúdos, eles estão no livro, da página 29 até a página 35. Então, abra o seu livro na página 29. Pintura corporal Azurine. O povo Azurine do Xingu, ele vive no estado do Pará. Uma das características mais tradicionais e peculiares do Azurine é a utilização de desenhos geométricos na ornamentação do corpo e dos objetos. Os desenhos possuem significado e a sua elaboração segue uma gramática própria desse sistema de comunicação, obedecendo a regras estéticas e morfológicas. O que quer dizer? Todos os desenhos que aquele povo faz na pintura corporal não são desenhos aleatórios, são desenhos pensados e que eles seguem uma regra, tem uma simbologia, tem uma geometria, então tudo é pensado em cada desenho, em cada traçado. O corpo humano é o suporte para excelência. Perdão, gente. O corpo humano é o suporte por excelência das manifestações gráficas elaborada pelas mulheres Azurine. A divisão do corpo em áreas para decoração obedece a outras regras, além das regras formais do desenho. Então, nós vamos ver aqui quem são responsáveis pela pintura, como que é feito, será que todo mundo faz, todos eles fazem a mesma pintura? Então aqui nós vemos um pouco que o suporte deles é o corpo e que as mulheres, elas são responsáveis pelas manifestações gráficas, por essas pinturas. Trata-se de critérios como sexo, idade, atividades que determinam categorias sociais marcantes no corpo por esses signos visuais. Então, tudo tem uma regra, também não é qualquer mulher que vai fazer. Isso varia de idade também. Então, assim, os homens, eles não vão fazer essa pintura. Quem são responsáveis são as mulheres. Mas depende muito da idade também. Então, eles respeitam muito a idade. No homem, há uma divisão horizontal de ombro a ombro. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a questão de como é feita essa pintura. Nos homens, eles seguem uma divisão de ombro a ombro e na horizontal. Então, aqui nessa
próxima imagem que eu separei, vocês vão conseguir entender um pouco melhor. De ombro a ombro e seguindo, ó, horizontal. Então, eles fazem essa marcação horizontal. O desenho do ombro, que liga a faixa horizontal, é o desenho da tatuagem executada nos guerreiros, por ocasião da morte do inimigo. Então, os guerreiros, eles fazem essa tatuagem e se o inimigo vier a morrer, eles fazem uma tatuagem como se fosse uma premiação. Marca, portanto, a atividade do sexo masculino à guerra. Então, o tema principal que fazem com que o sexo masculino da tribo faça tatuagem é a guerra. Já as mulheres, a divisão é vertical e marca o ventre. Então, é vertical e vem aqui na altura do ventre. Então, vocês vão conseguir entender um pouquinho melhor aqui. Então, vocês podem observar que os desenhos fazem realmente, são verticais e vem até aqui o formato do ventre. A importância conferida aos desenhos azuri é a mesma dada ao xamanismo, ou seja, as duas atividades mais importantes desenvolvidas na comunidade. Então, essas duas atividades são as mais importantes feitas na comunidade. Então, lá o que acontece? A pintura corporal é de grande importância. Vai muito além de apenas uma ornamentação, vai muito mais além do que a estética. Você vê que tem vários símbolos, tem uma simbologia por trás disso tudo. Enquanto os homens são iniciados nas práticas rituais, as mulheres aprendem a desenhar, sendo estimuladas desde a infância. Então, desde as infâncias, as meninas já são estimuladas a aprender essa técnica de desenho, enquanto os homens, desde pequenos, já fazem mais o lado dos rituais, da caça, das lutas, né, daquele dia a dia mais separado para os homens. E as mulheres se envolvem tanto nos afazeres da tribo, quanto na aprendizagem da pintura corporal. No aprendizado, agora a página 30, dando continuidade. No aprendizagem da técnica, a menina pratica a pintura no próprio corpo. Aprende a pintura na cerâmica com a mãe ou a irmã mais velha, que ensina um repertório particular e variações de um padrão. Então, desde pequena, ela vai aprender. E quem são responsáveis em ensinar para essas meninas? As mães ou as irmãs mais velhas. As formas geométricas do espaço são uma característica fundamental nesse estilo de pintura. As mulheres mais velhas e experientes possuem uma técnica mais apurada, possuindo a habilidade de decorar uma peça em que não se distingue o começo e nem o fim do desenho. Então, o legal disso tudo é que elas têm uma técnica elas já têm tanta prática que os desenhos geométricos você não consegue identificar aonde é o início do desenho e aonde é o final. Então, de tão perfeito que é essa técnica. Levando-se em conta que nenhum traçado é feito antes de se pintar para dividir geometricamente a área pintada. Então, elas não fazem nem primeiro, ó, você pode reparar aqui, que elas não precisam nem fazer um esboço. Elas já fazem direto essa pintura, de tamanho é a prática que elas já adquiriram durante muitos anos. Agora, quais são as técnicas e materiais que são utilizados tanto na pintura corporal como na tatuagem feita nos guerreiros? No corpo humano, usa-se o suco do fruto do genipapo verde, tinta vegetal. E os pincéis são as hastes de uma leguminosa. Leguminosa é uma planta, tá? Que tem lá. Então, eles pegam um tronco. Então, essa haste, quando eu falo, é o tronco daquela planta.
E também eles utilizam uma lasca de palha de babaçu, que também é uma planta lá referente lá da região deles. Os dedos ou tá ali encapado de algodão. Então eles usam tanto a haste, né, o tronco das plantas, como uma lasca de palha, ou os dedos, ou até mesmo talinhos encapados com algodão. Essas são as ferramentas que eles utilizam para pintura corporal. Rala-se o fruto verde do genipapo. Então agora nós vamos ver um pouquinho quais são os pigmentos que são utilizados para essa pintura. Então eles pegam o fruto do genipapo, rala-se, passa aí uma pigmentação, tá? Eles espremem esse sumo, na qual se adiciona carvão vegetal. Então vocês vão ver que o carvão é um elemento muito importante aqui, porque ele ajuda na pigmentação. Então ele faz com que esse pigmento ele se concentre um pouco mais, por mais tempo na pele. Então esfrega no fundo de uma panela de cerâmica, na qual se deposita o líquido. Então eles têm todo um processo. Aí eles pegam aquele líquido, colocam na panelinha de cerâmica para poder fazer. Então tem todo um ritual, né, para fazer essa preparação desse pigmento. Após o banho, né, agora com o carvão, o desenho fica visível durante a execução da pintura, feita com os pincéis e os dedos. Então o carvão vegetal, ele é elemento fundamental para dar essa visibilidade. Agora, essa tinta, esse pigmento, né, dura alguns dias? Quanto tempo dura? Será que fica na pele? Vamos saber agora. Após o banho, horas depois da aplicação, o risco desaparece momentaneamente com a eliminação do carvão, mas ressurge forte devido ao efeito do sumo do genipapo na pele humana, permanecendo por 5 dias ou mais. Então a mistura do genipapo com o carvão faz com que esse genipapo ele dure mais na pele. Então a pintura corporal ela não é feita todo dia, né? Ele foi lá, tomou banho, ele pode tomar banho. Deixa eu ligar aqui rapidinho. Voltou. Só que aquele procedimento vai durar até 5 dias ou mais, dependendo da quantidade de banho que eles vão tomar num dia, graças ao pigmento que é retirado do sumo do genipapo. Aqui eu separei esse instrumento aqui, que ele é utilizado para fazer as tatuagens. Então agora eu vou falar um pouquinho como é feita a tatuagem, né? Porque ali a gente está vendo a pintura que tem uma durabilidade de 5 ou um pouquinho mais de dias. A tatuagem não, ela já permanece por muito mais tempo, né? E nós vamos ver como elas são feitas. Na tatuagem, usa-se um escarificador, que é um material que vai rasgar a pele. É esse aqui que eu separei, tá? Então, esse é um exemplo do que eles utilizam. Então, eles usam essa ponta aqui para poder rasgar a pele, para a pigmentação poder entrar. E o meririnha, feito de dente de cutia bem afiado. Então, eles utilizam mais de um material para poder fazer essa tatuagem. Eles pegam também, novamente, a tinta de genipapo e resina de árvore. Para impedir o sangramento, eles aplicam-se uma infusão de água e folhas de urucum. Então, para tatuagem, é usado a tinta de genipapo e a resina da árvore. E para conter o sangramento, tá? É utilizado o quê? Água e folhas de urucum,
que é uma sementezinha que você encontra. Até na casa da minha mãe, antigamente, quando eu era criança, eu tenho muito essa referência do urucum. Minha mãe tinha uma árvore de urucum no quintal e ela tirava e fazia o processo de usar para usar na alimentação, né, que tem aquele pigmento bem vermelho. Então eu tenho muita referência disso que tinha. Hoje em dia, infelizmente, não tem mais, por conta da obra que ela fez lá, acabou tendo que tirar. Mas é uma pena, né, porque é um elemento natural e você consegue fazer a pigmentação na sua alimentação natural. A esfoliação profunda da pele torna-se permanente ao ser coberta com tinta de genipapo e uma mistura de carvão e resina. Então, para se ficar permanente, além de usar aquele objeto que é perfurante, né, vai usar a tinta do genipapo, a mistura de carvão e a resina. Assim eles conseguem fazer a pigmentação que é utilizada na tatuagem indígena. A pele tatuada deve ser mantida seca pelo espaço de pelo menos uma semana. Então, se eles fazem num espaço bem grande, eles não vão poder molhar durante uma semana. Então, eles vão fazendo por etapas, né? E aquele local não pode, porque se molhar, vai acontecer o que aconteceu lá na técnica de pintura. Vai durar apenas 5 dias. Então, tem que ser um processo demorado e tem que ter bastante paciência. E aqui é o resultado. Então, aqui você já consegue encontrar nesse guerreiro já a tatuagem, a pintura corporal, mas feita da forma da tatuagem. Número 1. Após ler o texto Pintura Corporal Azuline, responda: A. Quais os suportes para a pintura do povo Azuline do Xingu que o texto destaca? Eu falei lá na página anterior quais são os suportes que são utilizados para a pintura. São 2, né? Bem fácil, anota aí que eu sei que você sabe. B. No texto é possível entender que as formas feitas pelo povo Azuline do Xingu não são apenas decorativas. Então nós podemos ver que essa pintura ela não é feita apenas para decoração. Tem toda uma liturgia por trás. Quais são? Anota aí, né? Quais são as características, por que eles fazem esse desenho, essa pintura corporal? Vamos passar agora para a página 32. Nós vamos falar um pouquinho sobre tatuagem, tá? O tema da tatuagem. Eu sei que vocês gostam muito desse tema, que é um tema que acaba tendo uma discussão um pouco maior, uma discussão positiva, né? Afinal, por que as pessoas fazem tatuagem? Nos dias de hoje, a tatuagem adquiriu uma nova forma de ser assumida e de ser praticada socialmente. Antigamente, a tatuagem era vista como uma marca de desonra, maldade, além de remeter à cultura de povos colonizados e por isso era proibida. Você sabia que era proibido? Então, por isso era proibido. Hoje, a tatuagem ela já é vista com um olhar diferente. Com o tempo, passou a ser vista com um olhar menos negativo. Atualmente, ela já pode ser considerada uma obra de arte, tá? Isso é muito importante. Então, antigamente, ela era vista com maus olhos e proibida. E hoje, ela já é até considerada uma obra de arte. O que não significa apenas um objeto de prazer a ser contemplado, mas que funciona principalmente como uma afirmação da identidade de um indivíduo que quer se expressar e até mesmo se diferenciar dos outros. Então, o desenho escolhido, ele pode ter algum significado, né? Um gosto pessoal, uma mensagem, um pensamento, uma crítica e um momento.
ou pode não ter uma intenção puramente estética. Então, nós vemos muitas pessoas colocando, eu fiz uma tatuagem em homenagem à minha família. Não, fiz uma tatuagem porque eu gostei, eu vi lá, achei interessante desse desenho e acabei tatuando. Então, varia muito de pessoa para pessoa. Vale ressaltar que é preciso haver bom senso e cautela, pois é definitiva. Por mais que existam técnicas para retirá-las, os métodos são caros e muito dolorosos. Então, a pessoa, quando ela vai fazer uma tatuagem, ela precisa ter ciência, que é um método que é definitivo. É claro que hoje, como falou aqui no livro, existem procedimentos, mas são procedimentos bem caros, né? E que bem dolorosos. Eu conheço pessoas que fizeram uma tatuagem numa determinada ocasião, se arrependeram e hoje fazem esse procedimento, tá? Não fica assim perfeitamente, não volta a sua pele não volta a ficar igualzinho, não. Fica ainda uns pequenas pigmentaçõezinhas, é claro que dependendo do processo, quanto mais caro, mais consegue apagar, mas não é fácil não, tá, gente? É bem doloroso. Então vocês precisam pensar muito se vocês quiserem fazer uma tatuagem, para depois não se arrependerem. Logo, com toda a atitude permanente em nossas vidas, é necessário refletir sobre os pontos positivos e negativos. Diante do exposto, a conclusão que chegamos é uma só, tá? Que deve haver o respeito mútuo entre os que têm tatuagem e aqueles que não apreciam. Eu particularmente não aprecio muito, acho muito bonita, não tenho ainda coragem de fazer, tal, mas tem que ter esse respeito para aqueles que gostam e aqueles também que não gostam. Porque se trata de uma expressão individual de alguém que quer mostrar para o mundo aquilo em que acredita. E por isso usa o seu próprio corpo como suporte. Então, gente, o respeito acima de tudo, tá bom? Agora vamos passar aqui para a página 33 e responder o número 2. A partir do texto, converse com o professor e com seus colegas sobre a prática da tatuagem e elabore um pequeno texto com as conclusões que surgirem. Então, quero que você faça o seu texto. O que você achou, né, que nós falamos aqui agora da tatuagem? Então, faça um pequeno texto em cima desse tema da tatuagem, tá? Na hora da correção também eu vou estar falando o meu, vou também estar formulando uma resposta, nós vamos poder conversar e vamos chegar, aí vocês vão chegar até uma conclusão. Agora aqui, dando continuidade, nós vimos que o corpo também pode ser um suporte para a pintura, né? Quando falamos de pintura, a primeira coisa que vem é uma parede ou a tela, mas o nosso corpo também pode ser um suporte. Vários povos do mundo inteiro utilizam ou utilizaram a pintura corporal para representar artisticamente. Então, aqui no livro, vou passar para cá e vou acompanhar a leitura aqui no meu. Nós temos mais três exemplos de pintura corporal. A primeira é os egípcios. Os egípcios ficaram famosos por utilizarem uma maquiagem marcante. Os olhos eram pintados, né, com uma mistura do minério com carvão e cinzas. Então, eles chegavam a essa pigmentação. E essa pintura, além de proteção, era uma forma de distinção social. Então, lá socialmente, os faraós, né, quem tinha mais poder, eles tinham uma pintura e eles eram diferenciados através dessa pintura. Então, aqui nós podemos ver a pintura corporal egípcia. Agora vamos falar um pouquinho sobre a pintura corporal feita nas geishas japonesas. Então, as geishas, elas utilizam o pó de arroz, que é atribuído, né, no rosto, aqui nelas, vocês podem ver que é mais claro, e tem um significado. Em seu princípio, era utilizado em todas as mulheres
para que ficassem iguais, evitando o confronto dos homens por ciúmes. Então, se vocês olharem, as mulheres lá eram muito parecidas, porque elas usavam das mesmas técnicas, a mesma pintura para ficarem o quê? Umas parecidas com as outras. Então, elas utilizavam já aqui o pó de arroz. E a última pintura corporal é a pintura da tradição indiana, né? Que eles costumam, eles constituem diferentes grafismos feitos com tinta de rena. Então, o material que eles usam aqui é tinta de rena. São grafismos específicos para celebrações como casamentos, enterros e batizados, que carregam simbologias. Então, por trás de todos esses desenhos, tem simbologia. E não é feita só em momentos felizes, né? Podemos ver aqui que até nos enterros eles utilizam dessa pintura corporal. E agora, página 34. Vamos responder as questões. 1. Você conhece outros povos que utilizam a pintura corporal? Quais? Né? Nós falamos aqui de 4 pinturas diferentes, feitas por 4 povos diferentes. Mas você lembra de mais alguma? Tenho certeza que sim. Então, anota aqui. Número 2. Pense nas pinturas corporais que são realizadas na sociedade em que você vive. Sobre elas, responda. A. São presentes e aceitas em todos os ambientes e momentos sociais? Elas são aceitas? Se sim, por quê? Se não, por quê? B. É aceito em que todas as pessoas façam e por quê? C. Reflita sobre os preconceitos, estereótipos existentes na sociedade com relação à tatuagem. E em seguida, compartilhe com seus colegas. Então, aqui eu quero que vocês falem um pouco sobre a questão do preconceito, né? Quando eu estou referindo aqui estereótipos, eu estou falando daquele grupo de pessoas, por exemplo, aquele grupo de pessoas que você fala que gostam de rock, né? Então tem aquele grupo de roqueiros. Já tem um grupo de pessoas aqui que gostam da religião, ou que são adeptos à religião cristã. Então ali é um grupo daquelas pessoas. Tem um grupo que já é mais de paz e amor. Então eu quero que vocês falem um pouco sobre os preconceitos existentes nessa sociedade em relação à tatuagem. Será que a tatuagem ela foi feita especificamente para apenas um grupo ou não? Dando continuidade ainda na página 34, número 1. Conceitue as palavras a seguir. Então, vocês irão precisar de um dicionário ou vocês podem também pesquisar aí na internet. O conceito da palavra A. Pigmento. Nós falamos bastante, né, pelos pigmentos utilizados na pintura. B. Dimensional. C. Afresco. Falamos de afresco, né, numa das nossas últimas aulas, né? Tenho certeza que vocês irão lembrar. D. Tonalidade. E. Pictórica. F. Abstração. Então, esses são os exercícios da nossa aula 1 de hoje, tá? Faça direitinho, faça com bastante capricho, com bastante atenção. E no próximo vídeo nós vamos estar fazendo a correção desses exercícios. Lembrando que no próximo vídeo vocês terão passo a passo para fazer de um cartão que eu vou estar ensinando. Então, até o próximo vídeo. Acessa lá, nossa aula não terminou por aqui. Fiquem com Deus.